Ela não foi apenas uma coruja, Edwiges foi a primeira ligação de Harry Potter com o mundo bruxo. Sua amiga leal e mensageira incansável. Ela voou por milhares de quilômetros, enfrentou tempestades, cruzou mares e sobreviveu a inúmeros perigos. Hoje você vai conhecer curiosidades sobre Edwiges, como funciona o transporte de cartas no mundo bruxo e descobrir afinal quantos quilômetros Edwiges percorreu durante os 7 livros de Harry Potter. O número vai te surpreender. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes da gente começar aqui, teu like, a tua inscrição, aquele pacotão do YouTube para deixar aquela força pra gente. Like, comentário, deixa a tua inscrição se ainda não deu e ajuda a gente pra caramba. Você vê o botãozinho de hypar moscando aí, ele é super importante pra gente também pra ajudar o vidinho cada vez mais longe no YouTube aqui, beleza? Obrigado por essa ajuda aí, valeu! Olha, às vezes eu sinto que o fandom de Harry Potter subestima demais a importância da Edwiges, não somente para Harry Potter, mas para a história toda. Como, por exemplo, o acontecimento do Norberto, né? Ou Norberto, o dragão lá do Hagrid. Graças a Edwiges foi possível fazer com que o dragão fosse levado para o lugar certo junto com os amigos de Carlinhos ali, sem que o Hagrid fosse punido. Afinal, criar dragões é proibido por serem criaturas muito perigosas. Mas a maior importância da Edwiges, na minha opinião, era a companhia que ela fornecia pro Harry. Edwiges é a única amiga que Harry tem durante seus piores momentos na história, que é quando ele tá na casa dos Dursley. Existe um pequeno trecho de Prisioneiro de Azkaban que mostra bem o que a Edwiges representa pro Harry. Errol e Edwiges, que levavam um bilhete pra Ron amarrado na perna, saíram voando pela janela e desapareceram de vista. Harry, agora se sentindo completamente infeliz, guardou a gaiola vazia dentro do armário. O nome Edwiges possui uma curiosidade bem interessante. Edwiges é o nome de uma santa, é considerada uma protetora dos órfãos, especialmente porque fundou conventos para abrigá-los e também por sua caridade para com as viúvas, né, que frequentemente perdiam os maridos na guerra e ficavam com os filhos desamparados. E a ligação é legal porque Harry é órfão também, e seus pais, Tiago e Lilian, morreram em guerra contra Voldemort. Um fato legal também é que Harry decidiu dar o nome de Edwiges a sua coruja porque viu esse nome no seu livro de História da Magia. Aí a gente fica pensando, será que a Santa Edwiges vivia no mundo bruxo? Mas agora entrando aqui um pouco no assunto sobre as corujas e o transporte aqui no mundo bruxo, existe uma superstição dos trouxas que dá azar ver corujas voando à luz do dia. E isso até tem explicação, pois quando bruxos saem de seus esconderijos para enviar mensagens durante o dia, algo deve estar acontecendo no mundo mágico. Trouxas podem sentir desagradáveis tremores ali ou eventos sobrenaturais sem nenhuma ideia do que está acontecendo. Sendo uma ave de rapina predominantemente noturna, a coruja é inevitavelmente vista como sinistra pelos trouxas, mas tem sido uma fiel serva e companheira dos bruxos e bruxas por séculos. Apesar de muitas alternativas disponíveis para a comunicação mágica a longas distâncias, incluindo patronos, pó de flu, dispositivos encantados como espelhos e até as moedas, a fiel e confiável coruja continua sendo o método mais comum usado por bruxos em todo o mundo. As vantagens da coruja como mensageira são exatamente as qualidades que fazem os trouxas as verem com desconfiança. Elas operam sob o manto da escuridão, as quais os trouxas têm uma aversão supersticiosa, têm uma visão noturna excepcionalmente bem desenvolvida e são muito ágeis, furtivas e capazes de agredir quando são desafiadas. Tão numerosas são as corujas que possuem donos bruxos em todo o mundo, que é bem seguro presumir que praticamente todas elas são propriedades do serviço postal de corujas de seu país ou de um bruxo ou bruxa individual. Seja porque possuem uma inclinação inata para a magia, assim como os porcos são considerados inatamente não mágicos, ou porque gerações de seus ancestrais foram domesticados e treinados por bruxos e herdaram as características que tornam isso mais fácil. As corujas aprendem muito rápido e parecem se dar muito bem na tarefa de rastrear bruxos e bruxas, a quem as suas cartas são destinadas ali. A forma mágica como a coruja consegue identificar uma pessoa apenas sabendo o seu nome para entregar a correspondência
é há muito tempo compreendida por bruxos e bruxas de todas as culturas, embora o processo permaneça misterioso até mesmo para aqueles que adestram corujas para se tornarem animais de estimação bruxos ou corujas postais. As aves parecem ser capazes de estabelecer uma conexão entre o nome e o seu dono que lhe permite rastrear o bruxo ou bruxa em questão onde quer que ele esteja. Uma coruja não precisa saber o endereço, embora bruxos e bruxas geralmente adicionam o local do envelope na remota possibilidade de a coruja ser interceptada e a carta cair em outras mãos. Caso um bruxo ou bruxa não queira receber cartas ou receber encomendas ou ser rastreado de qualquer outra forma por corujas, ele ou ela vai ter que recorrer aos feitiços de repulsão, disfarce ou mascaramento, dos quais há uma grande variedade aí de feitiços. Mas esse truque é facilmente contornado pedindo a outra pessoa para enviar a coruja para essa pessoa. Em geral, é preciso uma forte magia de proteção para evitar uma coruja bem treinada de te encontrar. Corujas bem treinadas são extremamente caras até para os bruxos, e é bastante comum que uma família bruxa compartilhe uma única coruja ou use apenas corujas postais. É claro que as corujas são associadas à magia há muito tempo e aparecem em muitas ilustrações antigas de bruxos e bruxas, perdendo apenas para os gatos como a criatura normal mais mágica. As raças de corujas mostradas no livro de Harry Potter incluem a coruja águia, grande, de penaco e aparência feroz, de propriedade de Draco Malfoy, a coruja pequena, minúscula, fofa, mas talvez não muito impressionante como o Pititinho, de propriedade de Ron, e a coruja das neves, que também é conhecida como coruja fantasma, que é a nossa Edwiges de Harry Potter. Agora vamos lá, vamos para um detalhe que eu tenho certeza que ninguém tem conhecimento. Afinal, quantos quilômetros Edwiges percorreu durante todas as suas viagens dos 7 livros de Harry Potter? Em A Pedra Filosofal, Edwiges viajou de Hogwarts, das terras altas da Escócia, até a Romênia, para levar a mensagem pedindo ajuda para o Carlinhos Weasley, falando sobre o dragão de Hagrid. A ida e a volta para Hogwarts somaram 6.000 quilômetros. Só aí já começou, né? Em A Câmara Secreta, nossa coruja de milhões viajou da casa dos Dursleys, Littlewind, que é uma cidade fictícia, mas fica no condado de Surrey, que é um condado real. E ela foi até a Toca, casa dos Weasleys, em Ottersund Catchpole, que também é fictícia, mas a Toca fica no condado Devon, que é real. E a distância percorrida foi de 360 quilômetros. Essa viagem aconteceu quando o Harry estava fugindo da casa dos Dursleys e os gêmeos Ron e Weasley vieram buscar ele. Em Prisioneiro de Azkaban, Edwiges viajou ida e volta da casa dos Dursleys, Littlewind, no condado de Surrey, até a França. Hermione estava passando férias no país e Edwiges foi buscar a carta de aniversário dela pro Harry e retornou até a casa dos Dursleys. Essa viagem somou mais 688 quilômetros para Edwiges. Ela também viajou da casa dos Dursleys, lá no condado de Surrey, até a Toca, casa dos Weasleys, no condado de Devon. A distância foi de 360 quilômetros. Essa viagem se deu do momento citado aqui no vídeo, onde o Harry diz para ela ir com o Errol pra Toca para não causar problemas com o tio Walter e ele não assinar o formulário de Hogsmeade. Depois disso, ela viajou da Toca até o Caldeirão Furado em Charing Cross Road, lá em Londres. Essa viagem foi quando ela foi encontrar com o Harry chegando do Noite Bus do Caldeirão Furado e encontrou com o Fudge. Essa viagem somou mais 320 quilômetros. Agora indo para Cálice de Fogo, Edwiges fez uma das suas viagens mais desafiadoras, uma viagem intercontinental. Ela viajou para entregar uma carta a Sirius Black, que estava refugiado e estava em algum lugar tropical. E vamos com a Hermione, que suspeitou da África por causa dos pássaros tropicais. O que faz sentido, já que no norte da África existem lugares tropicais e fora da Europa, Sirius estaria em menor perigo. Edwiges percorreu uma distância de 5.700 quilômetros ida e volta, que somaram 11.400 quilômetros. O motivo dessa viagem foi para avisar que a cicatriz do Harry tinha voltado a doer. Ainda em Cálice de Fogo, ela também viajou de Hogwarts, altas terras da Escócia, até o Ministério da Magia, lá em Whitehall, na Inglaterra. Essa viagem foi ida e volta enviando uma mensagem para perguntar ao Percy Weasley, conforme o Sirius tinha sugerido, se ele tinha visto Bartol Crouch Sr. ultimamente por ali. Essa viagem somou mais 1.500 quilômetros percorridos. Agora, em A Ordem da Fênix, Edwiges viajou dos Dursleys, condado de Surrey, até o Largo Grimmauld, casa de Sirius Black, que fica em Londres.
Harry envia Edwiges para tentar ter notícias de Sirius, Ron e Hermione. E eles estão todos ali na casa dos Sirius, que é a nova casa da Ordem da Fênix. Edwige percorreu mais 25 km nessa viagem. Ela também viajou de Hogwarts, altas terras da Escócia, até o Largo Grimmauld em Londres, na Inglaterra, ida e volta. Harry enviou ela para falar que a sua cicatriz voltou a doer enquanto ele estava fazendo uma detenção com a Umbridge. Ela voltou ferida dessa viagem, inclusive. E foram mais 1.400 km percorridos por Edwiges. Em Enigma do Príncipe, ela não fez nenhuma viagem possível de ser calculada. E em Relíquias da Morte, Edwiges morre por um Avada Kedavra. Somando todas essas viagens, Edwiges percorreu aproximadamente 22.053 quilômetros. Isso é quase metade da volta ao mundo. Hashtag muitos KMs. É claro que esse número é uma aproximação real do que conseguimos calcular. Existem viagens ainda que Edwiges faz que a gente não sabe exatamente onde ela foi, ou não sabemos a distância exata, como as quando ela sai para caçar ou as viagens corriqueiras à cabana de Hagrid. Edwiges não foi apenas uma coruja, ela foi amiga, guardiã e símbolo da esperança. Viajou mais de 22.000 quilômetros carregando cartas, segredos e até mensagens de amor, amizade e preocupação. Mas acima de tudo, acompanhou Harry nos seus anos mais difíceis, até o último voo. Edwiges não precisava falar para dizer o que sentia. Ela sempre voltava e não importava a distância. E no fim, nos deixou uma lição que vale para o mundo mágico e para o nosso. A verdadeira amizade não depende de palavras, apenas de estar presente quando mais precisamos. Tá aí, galera, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez a gente falando dessa aqui, ó. Dessa corujinha aqui de milhões. É importante demais eu já contar com o teu like e a tua inscrição aí, galera. Aquele pacotão do YouTube lá. A coruja vai ficar muito feliz. A Edwiges vai ficar muito feliz com o teu like aí. Aquele pacotão de sempre pra ajudar. Aqui já vai estar aparecendo o botãozinho aqui pra você se inscrever. E mais um monte de vídeo aqui pra você, caso se interessar em consumir o nosso conteúdo. Eu agradeço de coração e ela também, né? Será também, né? Valeu demais, galera, por toda a ajuda e por toda a colaboração. Se você tá aqui comigo até agora, mais ainda, brigadaço, tá? Tamo junto demais. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e essa aqui é a Edwiges. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!